Mesa dos Notáveis. Olá, ouvinte, você que sempre separa esse horário do almoço para estar conosco. Eu tenho a honra de falar com amigos nesse programa. Tenho certeza que você já viu grandes mentes falando aqui, mas hoje eu quero te colocar numa posição especial. Eles não só estão toda semana falando com a gente aqui no quadro Fala Doutor, mas eles também estão todos os dias salvando vidas. Estou falando dos nossos doutores, Dr. Hélio Arão Júnior e o Dr. Francisco Rebouças. E eu tenho a alegria de trazê-los para falar de um tema que sempre volta a acontecer no mês de março, que é o Março Azul Marinho. Essa campanha de prevenção e conscientização do câncer cercoloretal. Eu falei certo? Câncer coloretal. Eu li tudo errado aqui. O importante é que essa é a campanha. E você que não sabe muito a respeito, atenção, pode ser a sua chance de ser salvo aí de um grande problema. Então vou começar aqui com o Dr. Francisco Rebouças da minha direita. Dr. Francisco, muito bem-vindo ao Mesa dos Notáveis. Olá, Guilherme. Olá, ouvinte. É um prazer retornar aqui, né, numa data tão especial, né, no mês de março. Existe uma campanha de prevenção do câncer do intestino grosso e do reto, né, do câncer coloretal. É uma doença importantíssima que tem matado muito e o propósito desse mês é falar sobre a conscientização da população do que é essa doença e de como preveni-la. Com muita certeza. Dr. Francisco, que é médico cirurgião geral, também opera um aparelho digestivo e membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Eu vou cumprimentar aqui o Dr. Hélio Arão Júnior, ele que é médico cirurgião geral e também urologista e titular da Sociedade Brasileira de Urologista, que é também proprietário do Centro Avançado de Urologia. Dr. Hélio, um prazer recebê-lo. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer retornar aqui. E agora para falar desse tema tão importante, porque é uma doença silenciosa que nós não podemos ficar esperando ter sintoma para poder fazer o diagnóstico. Antigamente a OMS colocava ela como uma doença do homem mais velho, mais de 50 anos. Hoje nós estamos vendo que ela tem aparecido em homens cada vez mais novos. Haja visto o ano passado, nós tivemos um ator famoso, o ator do Pantera Negra. Olha só. Ele morreu com câncer de colo retal, ou seja, com 43 anos de idade. Então, assim, é uma doença que ela também tem antecipado o seu diagnóstico. Daí a importância do que o Francisco falou, da gente investir, né, na prevenção. Com certeza, só para a gente entender, esse câncer, ele é silencioso, quando aparece já está além da janela terapêutica, né, que é esse período que pode ser tratado, ou ele dá sinais simples de alguém que precisa fazer. Porque o grande desespero é esse, a pessoa nos ouve agora, assiste pelo YouTube da Vinha. Ah, será que eu faço parte desse grupo? Como descobrir? Só com o exame? Sim, Guilherme, os sintomas clássicos do câncer do reto e do intestino quais são? Sangramento nas fezes, uma alteração do ritmo intestinal, afilamento nas fezes, uma dor abdominal mal definida, uma perda de peso sem causa aparente. Esses são os sintomas. O grande problema é exatamente o que você falou. Todos esses sintomas, eles só aparecem num estágio mais avançado da doença. E é o que nós não queremos. Infelizmente, no nosso país, 85% dos diagnósticos de câncer do intestino, de câncer e do reto, do câncer coloretal, eles são feitos já no estágio avançado, né? E isso muda completamente o tratamento, muda completamente os resultados, e porque ele é uma doença silenciosa. Ele é uma doença silenciosa. Perfeito. E esses sintomas que o Francisco está falando, muitas vezes eles nem vão aparecer. E quando aparecem, são muito similares a sintomas de outras doenças do aparelho gastrointestinal. Então, a pessoa está lá com uma alteração, lactose, pensando que é uma intolerância à lactose. Às vezes ele tem uma doença inflamatória. Às vezes ele tem uma hemorroida associada. Uma hemorroida. Né? Tem um sangramento ali. Aí ele fala, não, é porque eu tenho uma hemorroida. De vez em quando eu sangro. Então, se você for esperar ter o sintoma para fazer o diagnóstico, você perdeu a oportunidade de resolver. Uma vez que o exame, que faz o gold standard, o padrão ouro, aquele melhor exame, que nós vamos falar daqui a pouco, muitas vezes ele é diagnóstico e terapêutico, ele já trata no momento, se o câncer é inicial. Só se formos esperar, a janela terapêutica passa e nós vamos perder a oportunidade de curar pessoas. Para o ouvinte entender, quando a gente fala de janela terapêutica, assim, é uma doença progressiva, é um espectro. A maioria do câncer coloretal
elas surgem dos pólipos, né? São pólipos adenomatosos, né? São pequenas verrugas, para o ouvinte entender, que dá no intestino. Só que entre a transformação de adenoma para adenocarcinoma, que é o câncer, ela demora às vezes anos, às vezes até década. E tudo que nós queremos na medicina é prevenir. O que é a prevenção? Prevenção é você combater o mal antes dela aparecer. Então, quando você faz um exame de colonoscopia, por exemplo, identifica um pólipo e remove aquele pólipo, você preveniu um câncer. O câncer nem apareceu. Só que a colonoscopia, isso é o que a gente espera, a prevenção. A colonoscopia não faz só a prevenção, mas ela também faz o diagnóstico precoce. Vamos supor que não deu para prevenir, continuou a linha do tempo, você identificou uma pequena lesão subcentimétrica, de centímetro. Você é capaz de remover por colonoscopia sem ter que ir para cirurgia, sem ter que ir para quimioterapia, radioterapia. Vamos supor que não deu para tirar ela por colonoscopia, o tempo passou. Você identificando ela no começo, antes dela obstruir, você consegue operar por uma cirurgia por vídeo, sem ter que ficar com uma colostomia, muitas vezes sem ter que fazer químio e radioterapia, que é muito melhor do que... E quando vai avançando, infelizmente, aí já vira uma doença sistêmica. Então, às vezes, aí tem que fazer quimioterapia, tem que fazer radioterapia, e a chance de cura diminui muito. A chance de cura no começo ela é altíssima, e quanto mais vai passando essa doença, a chance de cura é menor e a agressividade do tratamento é maior. Por isso que a gente fala tanto desse exame. Deixa eu até falar de uma experiência minha para ver se é mais ou menos parecido. Uma vez eu fiz uma endoscopia e aí no final me deram um potinho. Falava que isso aqui você precisa levar para a central de exames. Eu falei, mas o que é isso aqui? Falei, isso é uma biópsia. Eu falei, biópsia? Por quê? Não, a gente tirou um pedacinho ali no seu estômago que a gente achou suspeito e você precisa levar para fazer um exame e saber se era alguma coisa maligna. Eu falei, meu Deus, eu não estava nem sabendo, e dá aquele susto, né? Você fala, meu Deus, você vê uma bolinha de carne ali dentro do pote e fica assustado. É mais ou menos isso, doutor? É mais ou menos isso. E agora, quando o Francisco fala assim da prevenção, é porque a gente tem que explicar para o ouvinte que existem níveis de prevenção. Existe uma prevenção primária. A pessoa tem uma história familiar de câncer de colo retal. Eu não tenho como mexer no gene. Inclusive, vou fazer um adendo aqui, aproveitando essa oportunidade. Outro dia circulou na internet aí uma não sei se é atriz, falando sobre... eu fiz uma modulação epigenética para que meu filho não nascesse com câncer de colo retal. Antes de engravidar. Para que ele tivesse uma situação... Tem os genes saudáveis zerados. Isso não existe. Isso não existe. A epigenética, ela estuda, eu fiz mestrado em genética, a epigenética é algo que interfere no DNA de qual forma? Quando você evita alguns tipos de ações ambientais, tabagismo, alguns alimentos, radiação, você silencia os genes que você já tem. Ele deixa de atuar ali naquele momento. Vem do EP, é acima, né? Acima do gene. Algo que manifesta acima da genética, mas não muda. Então isso ficou viralizou. Transmite o DNA, muda, ele não tem como ser mudado. Na verdade, talvez ela tenha confundido, porque assim, já há muitos anos se conhece um tipo de modulação epigenética na gravidez, que é o ácido fólico. Usando o ácido fólico vai impedir malformações no tubo neural. Ou seja, existe uma tendência genética, mas usando aquilo ali não vai manifestar esse problema. Isso é um tipo de modulação, mas não tem nada a ver com aquilo de zerar o gene. Aquilo não existe. Não existe como mudar o gene daquela forma. Então, voltando aqui para a prevenção primária. O câncer de colo, a hereditariedade eu não tenho como mexer. Mas existem algumas coisas que nós podemos mudar como hábitos que vão reduzir a incidência do colo, do câncer de colo. Vai evitar a mutação, evitar que aquilo se transforme num tumor de intestino, um tumor de colo retal. Por exemplo, uma alimentação mais saudável, com menos gordura, uma alimentação com menos carne vermelha, porque a Organização Mundial de Saúde recomenda comer até 500 gramas de carne por semana, de carne vermelha. Os outros dias você tem que mudar. Sim. É claro que o brasileiro gosta muito de carne. Deus, e por quê? É verdade, mas é verdade. Nossa, tá doido. Agora, o que acontece? Essa carne, ela passa pelo trato gastrointestinal e ao longo desse período ela vai ali apodrecendo para ser absorvida. E isso pode gerar carcinogênicos, que vão estimular a transformação do câncer.
Outro fator, sedentarismo, que nós já falamos isso em vários programas. Olha a importância. Nós falamos para o coração, falamos para o câncer de próstata, agora estamos falando para o câncer de colo retal. Obesidade também libera carcinogênicos. Isso tudo faz parte da prevenção primária. São fatores de risco. São fatores de risco Pro que câncer vão e que são evitáveis, que tem como você mudar, porque você, através da alimentação, através da prática esportiva, você vai diminuir a sua incidência do câncer de colo. Tem fatores que são imutáveis. Por exemplo, a pessoa tem lá o Francisco vai falar daqui a pouco, tem uma retocolite, tem uma doença de Crohn, são doenças inflamatórias que predispõem ao câncer. Essas aí a pessoa vai acompanhar, mas aí já não é uma prevenção primária. Sim. Aí é um diagnóstico precoce, porque a gente já sabe que são doenças que podem dar o câncer. Perfeito. E aí, então, a pessoa mexendo na alimentação, reduzindo a ingesta da carne vermelha, comendo mais fibra, porque a fibra aumenta a velocidade da eliminação das fezes. Fezes ficam menos tempo ali, além dela diminuir os radicais, né, livres de oxigênio, que são nocivos para o nosso corpo. Isso aí ajuda na prevenção primária. E nós vamos melhorar, né, para evitar. Não é que você não vai ter o câncer, mas você melhora, diminui a chance do seu gene mutar e causar o câncer. Aí nós temos uma prevenção secundária. Sim. Francisco, como que é a prevenção secundária? É quando já um problema já está instalado, você vai prevenir ele de avançar, é o que eu estava falando. Diagnóstico precoce. Isso. Agora é o seguinte, o ouvinte entende, quando a gente fala disso, as pessoas, mas eu não tenho história familiar, são coisas diferentes. A pessoa tem que entender o seguinte, a genética, ela tem importância? Tem importância. Existe 20%, né, Francisco? No geral, às vezes até menos, né? Existe o câncer coloretal não polipóide, que é uma genética, tem os critérios absolutos. É o câncer de intestino, sem pólipo, sem polipose, é o câncer de intestino puramente simples hereditário, sem outros fatores de risco. Ele está responsável por só 5% dos casos de câncer. Mas existem critérios muito absolutos. 3 casos de câncer de intestino na família, sendo que pelo menos um abaixo de 50 anos, pelo menos um parente de primeiro grau, são os chamados critérios de Amsterdã. Esse tipo de pessoa, ela tem indicação de fazer um rastreamento genético para ver se ela tem o gene do câncer. Mas isso, igual eu falei, é a minoria, menos 5%. Os outros, também hereditários, envolvem poliposes. Mas que tem pessoas que têm tem tendência a formar pólipos. E muitos pólipos no intestino têm um índice de virar câncer muito maior. Mas somando tudo, não dá 20%. A maioria do câncer coloretal são os chamados esporádicos. É aquele que surge normalmente depois dos 45, 50 anos, sem história familiar, sem fator de risco identificado. Por isso a prevenção é tão importante. O seu médico assistente, o seu médico especialista, ele é capaz de fazer esse rastreamento geral para saber se você vai precisar fazer um rastreio precoce. O que é um rastreio precoce? É fazer o exame antes dos 45 anos. No caso do ator que eu tenho contato com essa doença todos os dias, e a gente pega pacientes com... Há 2 semanas atrás eu peguei um paciente com 33 anos, mas graças a Deus é a menor parte. Então a maior parte, o foco dessa campanha é principalmente fazer a prevenção primária. É fazer a conscientização, diminuir os fatores de risco e fazer a detecção precoce, a prevenção secundária. Se a pessoa está nos ouvindo, ela tem mais de 40 anos. Para ela é recomendável fazer aí a colonoscopia. Assim, na verdade não é 40 anos. A recomendação é acima dos 50, né, Francisco? Depende das sociedades, né? Tem sociedade que eu falo, são sociedades de especialistas, né? E dependendo do lugar no mundo. Tem lugar que é 50, a maioria dos lugares hoje a tendência é 45 anos. Acima dos 45 ou 50 anos, a pessoa precisa fazer a prevenção. Lembrando o ouvinte que, diferente da prevenção, como é a prevenção de próstata, a prevenção de mama, a prevenção ginecológica, não precisa ser anual. Uma vez que a colonoscopia está normal, a prevenção ela vai ser feita de 5 a 10 anos. É um pouco diferente. E quando nós falamos também lá naquela parte precoce, né, nós estamos esquecendo de falar algo muito importante. Né? O cigarro. O cigarro é um dos piores, né, para a gênese do câncer de colo. Assim como qualquer câncer no nosso corpo. O tabagismo ele é ruim. O excesso da bebida alcoólica também é ruim. E uma coisa que o Francisco fala muito e que nós cansamos de falar aqui,
os alimentos ultraprocessados. Ultraprocessados. Porque eles mal do século. Esse é o problema. Porque eles também atuam na gênese do câncer coloretal de forma a desenvolver ali naquele pólipo, que muitas vezes é benigno, ele vai ali, causa uma mutação e ele acaba malignizando. Meu Deus, como os alimentos ultraprocessados estão presentes, né? Só pra gente entender, o que é ultraprocessado? Vou dar uma pergunta aqui, todo mundo odeia ela, mas a gente tem que tratá-la pelo menos com entendimento. A margarina é ultraprocessada? Ultraprocessada. Né? Ultraprocessada é aquilo que você não tem na natureza, que a gente tem que forçar para... Inclusive a margarina, eu li um artigo que a margarina, a diferença da margarina e um PVC são 3 carbonos. A diferença de 3 carbonos. Então, assim... Meu Deus. Imagina o que ela vai fazer no seu corpo. Você está colocando PVC para dentro, que loucura. Você já reparou que a mosquito e mosca não sendo na margarina? Porque é um alimento que foi forçado, não existe ele na natureza. Então, tudo aquilo que não existe, que nós estamos preparando para sintetizar, ele acaba sendo processado. E uma coisa que é importante saber, quando a gente fala, a gente fala, às vezes a gente tenta evitar aqui, tanto no Mesa dos Notáveis, quando nós viemos e no Fala Doutor, é evitar o mediquês, né? Evitar os termos muito complexos. Então, às vezes a gente falou algumas coisas, ficou obscuro, mas quando a gente fala do tratamento precoce, a gente foca na sobrevida. Quando faz o diagnóstico, quando você faz a prevenção, não muda a sobrevida. Você tirou o pólipo antes de aparecer. Quando você detecta o câncer de cólon, no começo, a sobrevida que a gente fala, a sobrevida em 5 anos, ela é 90%, ela é muito alta para um câncer. Se você identifica isso no estágio avançado, a sobrevida cai para 14%. Olha só a diferença entre um diagnóstico precoce de 90% para um diagnóstico tardio, 14% em 5 anos, né? Realmente muda tudo. E é um câncer que ele não escolhe sexo. Não. Ele é um câncer que a mortalidade e o diagnóstico, né, a incidência, na verdade, do câncer de colo retal para o homem e para a mulher é muito similar. É basicamente a mesma. Alguns lugares falam que um pouquinho maior para homem, mas talvez porque o homem alimente um pouco mais de carne, né, e tenha assim um hábito de tabagismo, de beber um pouco mais, e isso aumenta um pouco o risco dele, mas a incidência de uma forma geral ela é a mesma para ambos os sexos, né, e não tem diferença alguma. E no homem, tanto no homem quanto na mulher, hoje o câncer coloretal, olha a importância disso, ele é a segunda causa de morte, ela era a terceira, agora passou para ser a segunda maior causa de morte. Olha só, no nosso país. Tem que respeitar, realmente tem que ter muito cuidado. Eu vou fazer o rápido intervalo aqui do Mesa. Na volta, eu quero saber exatamente como o pólipo pode começar, só para o ouvinte, né, que nunca fez o exame, avaliar aí se ele faz ou não o exame, essa questão do sangramento nas fezes, muita gente fica assustada com isso. Pode ser um sintoma de câncer, mas pode não ser também. E finalizar essa questão aí da cirurgia, se for necessária, para a pessoa entender como é a vida de alguém que tratou esse câncer de colo retal. Porque muitas pessoas loucamente não procuram o médico, porque elas dizem, se eu procurar o médico, eu vou descobrir um problema, então eu prefiro não procurar. Mas vamos entender se essa pessoa que procurou o médico a tempo, teve um tratamento de sucesso, como vai ser a vida dela após essa retirada aí do início desse câncer coloretal. É o Mesa dos Notáveis falando sobre o Março Azul Marinho, prevenção e também a conscientização do câncer de coloretal. A gente já volta. Estamos de volta, esse é o segundo bloco do Mesa dos Notáveis, aqui comigo o Dr. Hélio Arão Júnior, Dr. Francisco Rebouças, nossos médicos, eles que estão sempre semanalmente, né, no Fala Doutor. Fala Doutor, que é um quadro de saúde, mas hoje deram aqui esse privilégio para nós, a sua presença no Mesa dos Notáveis. Dr. Hélio Arão falava um pouco sobre essa questão da incidência em homens e mulheres do câncer coloretal. Estamos falando por causa do Março Azul Marinho, que é esse mês de campanha de conscientização contra esse câncer. E eu vou fazer essa pergunta. Falamos de colonoscopia, falamos da possibilidade do câncer aparecer. Afinal, quem mora lá do outro lado, doutor Hélio, não tem nenhum acesso à clínica, tampouco uma colonoscopia. Como é que essa pessoa vai fazer? Bem, a colonoscopia é o exame que a gente chama padrão ouro. Ele é o que faz o diagnóstico e o tratamento. Mas se a pessoa está num lugar que não tem o recurso, existe um exame mais simples que é feito no laboratório. Ele não serve para diagnóstico, ele é sugestivo. Ele serve para sugerir que existe uma alteração, que é a pesquisa do sangue oculto nas fezes. É um exame que é feito, a pessoa vai ficar alguns dias ali sem comer carne, sem ingerir nada que é derivado ali que possa contaminar a amostra, e aí ela vai fazer esse exame para ver. Se ela tem traço de sangue nas fezes,
aí inevitavelmente ela vai ter que passar por uma avaliação de um especialista que provavelmente vai acabar pedindo uma colonoscopia. Se ela vem ter o exame normal, o risco dela ter o câncer existe, mas é bem menor. Então não é um exame de diagnóstico, veja bem, não é de diagnóstico, mas ele pode nos ajudar para quem não tem o recurso, não tem o acesso a um sistema de saúde e que tem um histórico familiar, às vezes ela mora longe, mora num lugar e está difícil de vir, ela pode lançar a mão desse exame, que é um exame laboratorial, que é feito através das fezes. É um rastreio populacional. A Organização Mundial de Saúde, até mesmo o SUS, orienta ele simplesmente porque não tem colonoscopia disponível para todo mundo em todos os lugares. Então ele consegue rastrear um pouco mais precoce alguns cânceres. Não é o ideal, mas é melhor para aquelas pessoas que não têm acesso à colonoscopia após os 45, 50 anos. Doutor Francisco, tem gente ouvindo Mesa dos Notáveis e pensando, não é comigo, isso que eles estão falando com certeza é para pessoas que têm menos saúde do que eu sou uma pessoa saudável. Isso. Qual que é a incidência desse câncer na sociedade? Olha, excelente pergunta, Guilherme. Como nós falamos, os fatores de risco genéticos é a menor parte. A maior parte desse tipo de câncer são os esporádicos, né? Sem predisposição genética. E quando a gente fala em números, às vezes fica, tantos casos, 40 casos por 100 mil habitantes, 20 para homem, 20 para mulher, parece distante. Mas eu gosto de traduzir esses números, é mais ou menos o seguinte: a chance de uma pessoa hoje, considerando a incidência populacional por 100 mil habitantes, considerando a sobrevida média da população brasileira, a chance de um brasileiro hoje desenvolver câncer de intestino e reto, ela está em torno de 4,3%, ou seja, muito considerável. Você, pessoa uma rodinha comum, de 25 pessoas, um vai ter. Um vai ter, entendeu? Tá 4,3% de chance de ter câncer de intestino. É muito grande. Num círculo tão pequeno assim, 25 pessoas, uma delas tem chance. 4% da população geral. Meu Deus. Que é muita gente. Imagina um país do tamanho do nosso, 4%. É muita gente. Tem muita cidade que não tem esse número de população. Agora, quando você fala em uma pessoa, o ouvinte está ouvindo, olha, eu sou saudável, eu não tenho nenhuma alteração aí, isso não é para mim. Eu vou te contar uma história. Eu tenho um paciente, eles são gêmeos, e o irmão dele estava no pronto-socorro, lá no nosso hospital, tratando de uma descompensação de um diabetes. O cara novo, 29 anos. E ele tinha diabetes tipo 1 e estava lá tratando do irmão. E aí eu encontrei com ele e ele falou assim, doutor, eu não tenho nada, mas esses dias atrás eu estava com a hemorroida e tive um sangramentozinho. Eu falei, vai lá no consultório pra gente te ver. Aí ele foi no consultório e eu falei, olhei, não vi hemorroida, eu falei, vamos fazer um exame. 29 anos, não tinha doença alguma. O cara é atleta, esportista. E nós fizemos a colonoscopia, ele estava com câncer de colo retal. Meu Deus. Já estava quase obstruindo. Tanto que o dele apresentou linfonodo positivo, teve que fazer quimioterapia. Com 29 anos. Um cara completamente saudável. Não tinha perda de peso, não tinha nada de sintoma ainda. Ele teve um sangramentozinho que para ele era uma hemorroida. Que perigo, hein? Isso. Realmente foi no detalhe que ele foi salvo, né? E agora eu queria saber dessa vida da pessoa que faz o exame, porque eu tenho certeza, ouvindo uma conversa ouvinte, até eu considero fazer o exame, todos nós estamos calculando, falando, será que eu preciso, será que eu devo? E aí de repente você fica com medo. Eu vou fazer essa pergunta porque eu sei que tem pessoas que não vão ao médico, porque pensam assim, eu não vou, porque vai dar problema e eu não vou conseguir resolver. Mas então, falando sobre isso, para você não ter medo de fazer o exame. Fez o exame, operou, passou pela doença, qual que é o estilo de vida de alguém que superou o câncer de intestino? Nós falamos já de câncer de próstata aqui, né? Tem o Novembro Azul, que fala muito de câncer de próstata, e as pessoas, os homens, né, que têm esse câncer, eles ficam com medo da perda da potência sexual e tudo mais. Em relação a quem sobrevive ao câncer coloretal, qual que é a sobrevida, doutor Francisco? A vida normal. Como eu falei, tudo depende do momento do diagnóstico, em qual período da doença que você identificou. Se identificou precoce e conseguiu tirar por endoscopia, é igual um exame. Você fez o exame hoje, amanhã é vida normal. Mas, infelizmente, é a menor parte dos casos. Os casos que vão para a cirurgia hoje, a cirurgia avançou muito, né? Hoje, grande parte das cirurgias coloretais são feitas por videolaparoscopia, que é minimamente invasiva. Faz um pequeno corte para retirar a peça, né? Então, quase nunca usa bolsa de colostomia, que esse é um medo que as pessoas têm. A bolsa de colostomia normalmente é aqueles cânceres avançados que obstruiu, teve que operar de urgência, e aí às vezes esses casos ficam durante um
um tempo com bolsa de colostomia, mas é a minoria dos casos. Hoje a cirurgia avançou muito, é feita por videolaparoscopia, a pessoa tem uma vida normal. Avançando a doença, precisou de fazer quimioterapia, graças a Deus, a quimioterapia também avançou demais. Não só a química, como a câncer. imuno, né? Isso. Hoje, então, a pessoa não tem aquela queda de cabelo característica, na maioria das quimioterapias do colo retal não tem, muitas vezes é até comprimido, e avançou mais, terapias mais individualizadas, mais focadas. E vamos supor que avançou mais no caso do câncer de reto, a radioterapia também avançou. Porque a radioterapia, os aparelhos são mais modernos, então ela machuca menos os tecidos vizinhos ali do câncer. Então, assim, resumindo a sua pergunta, depende do estágio, mas a maioria das pessoas vai ter uma vida normal. É uma cirurgia e depois daquilo ali ela segue a vida dela sem restrição. E isso é tão importante, principalmente para o homem. Outro dia me fizeram uma pergunta... com relação a... Doutor, eu tive um câncer de reto e eu fiquei impotente. Isso acontece? Isso pode acontecer, é o que o Francisco falou. Se você pega a doença numa fase inicial, você vai resolver sem grandes mutilações. Você vai tirar rente, você vai tirar só aquilo que realmente precisa. Agora o cara pegou um tumor obstruindo. O reto dele estava obstruindo. O reto passa exatamente atrás da próstata. A ligação deles é muito próxima. Os nervos eretores do homem passam ali. Estou falando isso pro ouvinte, porque eu tenho um ouvinte homem, que às vezes ele tem um medo de fazer a coloscopia, porque vai violar. Eu vou passar um aparelho no meu ânus, e aí eu vou Primeiro ter... que é dormindo, né? Não é nem acordar. A pessoa nem vê. Então, por conta desse, vou passar esse aparelho no ânus. Então, isso, o cara tem vergonha, ou tem um pudor... Pior é deixar o tumor ficar numa fase avançada ao ponto dele ter que passar por uma cirurgia que vai ter que ampliar uma margem, e na hora que ele amplia a margem, isso pode violar os nervos eretores dele, e aí ele acaba tendo uma disfunção erétil por conta de uma cirurgia que poderia ter sido poupadora. Aí ele deixou passar da hora. Então é algo que não precisa do homem passar por isso, né? É muito mais desconfortável você perder sua potência e depois ter que ficar fazendo tratamento com quimioterapia do que você ir lá fazer um exame tranquilo. Isso que o Hélio falou, Guilherme, talvez seja o ponto mais importante desse programa hoje, que é a conscientização a respeito da maior ferramenta de prevenção do câncer coloretal, que é a colonoscopia. Que a gente vai introduzir, eu vou falando aqui, que isso é o que há nos bastidores, né? Vai introduzir uma mangueira no meu ânus, meu Deus, que perigo, que coisa. Aqui só sai. Aquilo, e só que isso, gente, é um exame que faz com sedação, né? Tem um preparo intestinal e é feito com sedação, é algo que a pessoa não lembra de nada e não sente nada, né? E é algo que precisa ser feito. Então, não cabe hoje em dia esse tipo de cultura, né? Nós precisamos difundir a cultura da informação, e a informação com qualidade. O que eu e o Hélio fazemos aqui é isso, é transmitir informação e informação de qualidade. É isso que a pessoa precisa saber, o ouvinte precisa saber. Não é mais admissível nos dias de hoje uma pessoa deixar de fazer um exame tão importante que previne uma doença tão séria e que mata tanto por preconceito ou ignorância. Então você que tem um parente que tem essa cabeça, você é responsável por ele. Você precisa orientá-lo, ou então levá-lo a uma pessoa que possa orientar que ele precisa se prevenir. Por quê? Porque você pode estar simplesmente salvando a vida dele. Isso é verdade. Com certeza. E aí entra um dilema, porque o Francisco falou, o homem precisa de... O homem não, a população precisa de fazer essa colonoscopia a partir dos 45. Agora, nem todo mundo tem o recurso, tem o plano de saúde para poder fazer uma colonoscopia. E a colonoscopia é um exame que também pode ser feito pelo SUS. Porém, é claro que existe uma grande demanda, né? E essa demanda, às vezes, ela fica reprimida, fica difícil de fazer. O Francisco trabalha em hospital escola, trabalha com ensino. Francisco, para o nosso ouvinte, que está ouvindo lá agora o programa, e ele ficou atento, está preocupado, como que ele vai ter o acesso a esse exame?
visto que ele não tem um plano de saúde e às vezes é um exame que custa em torno dos R$800, né? 800, R$900 uma colonoscopia, não é? Uma anestesia, mais ou menos isso. De 450 a R$1.000, mais ou menos. Depende do lugar, depende que vai fazer. Da forma como que esse cara, como é que esse cara que está ouvindo aqui agora ele falou, olha, eu quero fazer esse exame, mas como que eu vou fazer? Como que é minha porta de entrada? A porta de entrada do SUS são as unidades primárias de saúde, CAIS, posto de saúde. Então, você conversando com o seu médico assistente, ele vai solicitar. Ah, doutor, demora, mas sai. Então, eu gosto de falar, é um caminho demorado, mas sai. É um problema que é silencioso. Se não der o primeiro passo também não vai, né? Não vai. A pessoa, demora demais, eu não fiz. Aí, às vezes, depois de 2 anos, eu não fiz porque demora. Mas se há 2 anos atrás ele tivesse tentado, ele já teria feito. Então, assim, a orientação que eu faço? Por mais que seja demorado, dê o primeiro passo. Porque a maioria dessas doenças, ela é muito silenciosa, ela é devagar. Então, se você com 45 já tem, demorou meses, mas saiu. É muito melhor você desistir porque demorou e não procurar um outro recurso, um plano ou a unidade privada e não fazer, entendeu? É muito melhor demorar do que não ter. Com certeza. Verdade? E é claro, aquela iniciativa que pode ser só uma indicação do sangue oculto nas fezes. Também é uma opção. Assim, não é o melhor, mas se é o que tem, é melhor que faça ele, que ele pelo menos, olha, apareceu um traço de sangue lá, eu não posso esperar 2 anos para fazer uma colonoscopia. Exatamente. Peraí, deu sangue nas minhas fezes, eu vou ter que dar um jeito de procurar. Aí, infelizmente, a pessoa vai ter que medir ali a torre, né? Olha, eu preciso de fazer um exame rapidamente. Arrumar um recurso, arrumar uns amigos de alguma forma. E fazer isso... Perfeito, eu vou fazer uma pergunta então pra gente caminhar pro final e eu quero esclarecer com todo o público, tá todo mundo ouvindo? Então eu vou fazer essa pergunta. Prisão de ventre, pessoa que tem prisão de ventre, ela piora um pouco a indicação e esse possível desenvolvimento de câncer coloretal? Sim, a obstipação crônica, ela é um fator de risco pro câncer coloretal. Então, igual eu falei, não é o mais importante, mas é um fator de risco e isso tem que ser muito bem avaliado. Obstipação não é normal e é mais comum na população feminina, né? Culturalmente as mulheres elas não vão em qualquer banheiro, então elas desde pequena elas são treinadas a ter um hábito de segurar mais o intestino. Isso ao longo do tempo é muito ruim. Então a pessoa precisa ter um hábito intestinal saudável, né? Então muitas vezes qual que é o hábito todo dia? Não é que é necessário evacuar todos os dias, mas sem esforço, sem ressecamento e a cada pelo menos 2 dias tem que ter um hábito intestinal. E qual que é a base? Já vou adiantar e explicar, isso é uma dúvida muito comum. Então eu tenho que fazer meu intestino funcionar, vou tomar um laxativo? Não pode tomar um laxativo, desses laxativos comum, tipo lactopurga, 46, porque o intestino funciona, mas de uma maneira errada. Você irrita o intestino e põe ele para funcionar. Ao longo do tempo, isso vai prejudicar seu intestino. Então qual que é a base para melhorar? Fibra, água e exercício físico. Então, se você está com o intestino preso, você precisa aumentar a ingesta de fibra, mas não adianta comer só fibra, tem que beber muita água e praticar atividade física, que você vai melhorar o seu hábito intestinal. E aí, quando ele fala isso, de praticar atividade física e alimentar melhor, nós já estamos caminhando para uma medida final aqui. O que eu tenho que fazer, então, se eu quiser minimizar o meu risco do câncer de colo? Né? É justamente isso, atividade física, alimentação saudável, rica em fibras, né? Procurar emagrecer se você está acima do peso, procurar diminuir um pouco a ingesta de bebida alcoólica, da carne vermelha, né? As carnes, principalmente as carnes processadas, né? Bacon, salsicha, essas coisas que são processadas, ou seja, nós temos que evitar. Então, se você quer ter uma longevidade, principalmente com câncer de colo, é isso, né? Evitar os multiprocessados, e isso acaba evitando o desenvolvimento de um tumor. Agora, peraí, eu desenvolvi um tumor, e esse tumor era um tumor que chegou a obstruir. Eu não fiz o diagnóstico precoce, obstruiu, e eu passei por uma cirurgia. É o fim da vida? Não é bem assim. É o que o Francisco falou. Hoje nós temos muito recurso. Eu até contei essa história no Fala Doutor. Eu tive uma paciente, eu era residente de cirurgia naquela época, em 2000 e alguma coisa, em 2001. 84. Nós operamos essa paciente, ela tinha um tumor obstrutivo. Isso já tinha linfonodo positivo, nós operamos, fizemos uma linfadenectomia, tiramos todos os linfonodos, ela ficou com a bolsa de colostomia um tempo, reverteu a colostomia, e eu encontrei outro dia lá em Uberlândia, na casa da minha sogra, ela é vizinha da minha sogra, por sinal, tem mais de 20 anos, ela tá viva. Maravilha. Então assim,
Se você teve o diagnóstico, se você passou por isso, é claro que o mais saudável é a cirurgia de menor porte. Você não usar uma quimioterapia, você não passar por nenhum outro tratamento mais agressivo, evitar uma bolsinha de colostomia, porque o diagnóstico precoce faz isso. Mas se você teve o câncer, não conseguiu pegar, creia, você vai ser curado. Tem a chance de cura, existe chance de cura, o tratamento é bom. Perfeito, e traz aquela esperança, porque senão a pessoa ela ouve falar, pra mim não tem jeito, e tem. Dos cânceres do aparelho digestivo, ele é o câncer que tem melhor resultado cirúrgico com quimioterapia. É o câncer coloretal. Até nas metástases, o tratamento dele tem muito melhor resultado que outros cânceres, por exemplo, pâncreas, estômago. Então, por aí a gente já mede que vale a pena correr atrás e tratar. E depois de uma conversa com os nossos médicos, né, ouvinte, vamos concordar, fica ainda mais fácil resolver a nossa saúde. Deixa eu agradecer Dr. Hélio Arão Júnior, médico cirurgião geral, também urologista e titular lá na Sociedade Brasileira de Urologia, ele que é proprietário do Centro Avançado de Urologia. Dr. Hélio, sempre uma alegria estar com você aqui, o Dr. Francisco, e nós temos um encontro marcado toda quinta, né? Foi ontem e o ouvinte pode acompanhar quinta que vem também às 5 da tarde. Uma boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado Guilherme, obrigado ouvinte por estar aqui conosco, obrigado Francisco é meu parceiro, nós estamos aqui juntos o tempo inteiro, né, viajamos juntos, faz parte da minha família e eu quero agradecer aos ouvintes, né, por estarem aqui conosco e nós estamos trazendo no Fala Doutor, se você ainda não ouviu o programa, é às 17 horas toda quinta e nós estamos trazendo sempre conteúdos atualizados, né, com uma linguagem simples, fácil, descomplicada e é baseado naquilo que você tem dúvida. Então, se você tem dúvida, manda lá no meu Instagram, ou no Instagram do Francisco, ou no Instagram da Vinha, a sua pergunta, porque é baseado nela que nós estamos definindo os temas para os próximos programas. E toda quinta-feira, eu e o Francisco temos no nosso Instagram aberto, né, uma caixinha de pergunta, né, para que você possa fazer ali a sua pergunta e a partir dela nós vamos trazer a sua dúvida e ela vai virar um programa, ok? Com muita certeza, como a gente já fez acontecer, tô abrindo aqui o Instagram dos doutores, ó, vou até mostrar, ó, tá aqui, ó, Dr. Hélio Arão Júnior, esse aqui é o Dr. Francisco Rebouças. Entra lá que você faz as perguntas todas e eles são incansáveis. Olha aí, ó, Fala Doutor, pedra nos rins e na vesícula. Esse aí é o Fala Doutor que aconteceu ontem. Se você não acompanhou, entra lá no YouTube da Vinha. E é claro, todas as quintas, 5 da tarde. Dr. Francisco Rebouças, sempre uma alegria. Obrigado por esclarecer com tanta facilidade aqui as nossas dúvidas. Nosso encontro com os doutores é sempre mais feliz. Boa tarde. Obrigado, Hélio. Obrigado, ouvinte. Espero ter trazido informações claras para o nosso ouvinte. Eu tenho certeza que esse é um dos temas mais importantes que nós temos falado, porque é algo que realmente vai fazer diferença na prática do ouvinte e dos seus familiares, né? Conte conosco, nós estamos aí sempre abertos, esse é o nosso propósito, trazer informação, a gente acredita na informação de qualidade, a gente combate informação ruim, não é criticando, é trazendo informação de qualidade de uma maneira descomplicada. Esse é o nosso propósito. Coloque no Instagram os pedidos de tema que nós vamos, com certeza, nós vamos falar aqui, falar no Fala Doutor. Não perca na próxima quinta-feira, o Dr. Hélio vai trazer tudo sobre fertilidade. Quinta-feira, o especialista em fertilidade vai estar trazendo com detalhes. Que é isso? Eu já vou trazer meu caderninho já. Eu vou apresentar o Fala Doutor semana que vem com um caderninho anotando tudo. Aí, amor, vai chegar o nosso bebê agora. Aleluia, agora vem. Maravilha, ouvinte, que bom que você estava aqui. Mesa dos Notáveis é esse lugar onde você não perde por esperar. Sempre notícia, informação de qualidade, notáveis, que vamos concordar, né? Sempre um sucesso. Obrigado pelo carinho da audiência e te vejo semana que vem, a partir de segunda, nesse mesmo horário. Um abraço e até lá. Tchau.